Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, onde que na aula de hoje vamos aprender a fazer a seguinte análise, tá? A comparar o ano atual com o mesmo período do ano anterior. Por exemplo, eu estou com o ano de 2019 selecionado, tá? E nesse gráfico aqui embaixo, ó, eu tenho nessa primeira barra aqui mais escura o faturamento atual, que no caso é o faturamento do ano selecionado, que é 2019, e nessa barra mais clarinha eu tenho o faturamento do ano anterior, que seria janeiro de 2018. E dessa forma eu consigo comparar o meu faturamento atual com o anterior e saber se eu regredi ou se eu cresci, se comparado com o mesmo período do ano passado. Top, né? Por exemplo, eu já consigo aqui identificar um padrão que nos períodos de maio a setembro houve alguma coisa aqui, não sei se faltou um produto específico, se a loja passou por problemas, se teve alguma coisa referente ao marketing, mas entre maio e setembro, o nosso faturamento do ano passado foi superior ao do ano selecionado, no caso de 2019. Top, né, pessoal? E dinâmico, tá? Selecionei 2018, ele já muda os dados do gráfico. O contrário aqui, ó, só para vocês verem o poder dessa análise. Em janeiro aqui, ó, de 2019 foi superior a janeiro de 2018, mas janeiro de 2018 foi inferior a janeiro de 2017. Top, né, pessoal? Essa análise. Então vamos lá. Antes de ensinar a vocês a criar essa análise aqui, eu vou mostrar os dados em que vamos trabalhar, tá? Vou vir aqui, ó, em modo de exibição de tabela. E temos aqui duas tabelinhas, tá? Que é uma tabela calendário e outra de vendas. Na tabela calendário aqui eu contém as datas. E na tabela de vendas eu tenho aqui a data do pedido, o nome do vendedor, o produto, o nome do fornecedor, o preço de compra, preço de venda, quantidade, aqui o nome do cliente, o estado do cliente, a região do cliente e assim por diante. E a coluna em que vamos trabalhar nessa aula vai ser essa daqui, tá? A venda total. Então já gravem isso, a coluna em que vamos trabalhar nesta aula. Tá? Vendo aqui, ó, em exibição de modelo, nós temos aqui um relacionamento da tabela calendário com tabela de vendas, onde a data da tabela calendário se relaciona com a data do pedido. Tabela de vendas, tá? Um relacionamento aqui de 1 para muitos. Para quem não sabe o que significa esse 1 e esse muitos aqui, significa que aqui tem datas únicas e aqui tem datas que se repetem, aí fica um relacionamento de 1 para muitos. Mas esse não é a pauta da aula, vamos passar esses detalhes. Então vamos voltar aqui para a edição do modelo e vamos apagar aqui o que eu já fiz. Tá? Vou selecionar aqui, ó, essa tabela com as medidas que eu criei, vou expandir ela e vou primeiro seleciono a medida, faturamento, botão direito do mouse, excluir do modelo. Vou selecionar a medida aqui também chamada ano anterior, botão direito do mouse, excluir. Esse passo aqui não precisa fazer porque nem vai ter no arquivo, tá, pessoal? Vou apagar aqui o gráfico que eu criei. Vou deixar apenas a segmentação de dados aqui e vamos começar a criar os cálculos, tá? Antes de criar os cálculos, vamos inserir uma tabelinha em branco, já é via de regra, tá? Em questões de organização, para quem trabalha com Power BI, sempre inserir uma tabela em branco e dentro dessa tabela colocar suas medidas. Então vamos vir aqui em página inicial e vamos clicar aqui em inserir dados. Vou clicar em inserir dados. Ele vai abrir aqui uma caixinha de diálogo para mim, tá? Aqui, ó. Criar tabela e coluna 1. E aqui embaixo, vou dar um zoom aqui para vocês. Tem nome e tem uma caixinha aqui, ó. Dentro dessa caixinha tem o nome. O nome aqui se chama tabela, tá? Eu vou renomear. Vou apagar aqui essa tabela e vou chamar ela de medidas.
Apaguei. Vou digitar aqui dentro desse quadradinho medidas. Após digitar aqui medidas, vou clicar em carregar. Cliquei em carregar, ele vai aqui carregar uma tabela em branco para mim, tá? E a partir daí vou começar a criar as nossas medidas. A primeira medida que vamos criar aqui vai ser a do faturamento. E aonde está esse faturamento? O faturamento está aqui, ó, na coluna da tabela vendas, coluna venda total. Antes disso, para não confundir, eu vou excluir essa tabela aqui, eu chamo de medidas, vou excluir ela. Vou renomear essa daqui para medidas. Vou tirar aqui medidas 2 e vou renomear para medidas. Pronto. Feito isso, vou voltar aqui na minha página e vamos criar a medida do faturamento. Então, vamos lá, seleciona a tabela medida aqui que criamos, botão direito do mouse, vou dar um zoom aqui, ó. Vocês vão selecionar essa opção aqui, ó, nova medida. Tá? Pode dar um clique com o botão esquerdo do mouse nela. Em nova medida, ele vai abrir aqui para mim aqui, ó, medida aí igual. Tá? Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida, que nesse caso aqui vai se chamar faturamento. Tá? Faturamento atual. Vou aqui, ó, botão esquerdo do mouse e clico antes do sinal de igual. Posso apagar aqui o nome que já tem e vou digitar faturamento atual. Pronto. Após o sinal de igual, eu coloco os cálculos que eu quero fazer, tá? As medidas que eu quero fazer, eu vou colocar após o sinal de igual, tá? Nesse caso, eu vou fazer uma soma da coluna venda total. Então, eu vou digitar aqui sum, abro parêntese e ele vai me listar aqui, ó, todas as tabelas e colunas que contém o meu modelo. E qual a coluna que queremos? Queremos a tabela vendas e a coluna venda total. Então, eu vou digitar aqui, após abrir o parêntese, vendas, que é o nome da tabela. E ele já vai listar aqui para nós vendas e todas as colunas da tabela vendas. Tá? Aqui, ó, vendas cliente, vendas data do pedido, vendas estado do cliente, vendas fornecedor, vendas preço e assim por diante. A opção em que vamos selecionar vai ser aqui, ó, vendas, tabela vendas, coluna venda total. Então é só digitei vendas, venho aqui, posiciono o mouse e dou um clique sobre ele. Ele já selecionou aqui para nós a coluna da tabela vendas chamada venda total. Shift do teclado, fecho parênteses e dou Enter. Se eu pegar essa medida aqui e colocar aqui dentro, você vai ver que ele já vai trazer o total do faturamento, tá? Vou apagar. Antes disso, vou ocultar aqui essa coluna. Venho aqui, ó, tabela medidas, desses 3 pontinhos aqui. Vendo? Vou clicar nesses 3 pontinhos e vou ocultar essa coluna desnecessária. Ocultar. Vocês verão que automaticamente ele já vai colocar aqui um sinalzinho de uma calculadora. Já para nós identificarmos que essa tabela específica referente a cálculos, tá? Pronto, já criei minha tabela aqui de faturamento. Agora vamos inserir um gráfico, uma tabela antes disso, um gráfico aqui de colunas, gráfico de colunas clusterizadas, tá? Botei aqui, prontinho. No eixo X eu vou adicionar o meu mês da tabela calendário e no eixo Y o meu faturamento atual. Prontinho, ele já trouxe para mim aqui, ó, o meu faturamento por mês, tá? Referente ao ano de 2019. Se eu passar o mouse aqui, ó, vocês vão ver que ele vai trazer aqui o faturamento, por exemplo,
de janeiro foi 7.574.381. Se eu mudar o filtro aqui, automaticamente ele muda as informações. Top, né? Mas ainda não é isso que queremos. Nós queremos pegar o ano atual e comparar com o mesmo período do ano anterior. Então, como é que vamos fazer isso? Para fazer isso, nós vamos precisar do auxílio da função calculate, tá? A função calculate é uma das funções mais importantes do Power BI. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, medidas, botão direito do mouse, nova medida. Como feito na outra, aqui é da mesma forma, tá? Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida e após o sinal de igual, o cálculo que eu quero fazer. Então, vou chamar essa daqui de ano anterior. E vamos lá. Após o sinal de igual, eu coloco o que eu quero fazer, tá? Então, vai ser igual, vou tirar o zoom aqui, calculate. Ela vai me pedir uma expressão. O que é essa expressão? Você está vendo aqui, está pedindo o primeiro critério da função calculate é uma expressão. E o que é essa expressão? Essa expressão pode ser uma contagem, pode ser uma soma, pode ser uma média e assim por diante, tá? No nosso caso aqui, a expressão vai ser o faturamento, tá? Que foi aquela medida que criamos. Então, vamos lá. Vou digitar aqui faturamento. Ele já vai trazer para mim aqui, ó, aquela medida que nós criamos. Vírgula. Ele vai me pedir aqui o segundo critério, tá? Função calculate é o critério de filtro. E o que é que nós queremos saber? Nós queremos pegar o ano atual e retornar o faturamento do ano anterior no mesmo período. E para fazer isso, nós vamos precisar do auxílio da função SumPeer Last Year, tá? Eu vou digitar aqui, ó, SumPeer. Já apareceu aqui, ó, Last Year. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. O que é que essa função faz? Essa função pega, por exemplo, janeiro de 2019 e volta um ano, tá? Por exemplo, eu estou com janeiro de 2019 selecionado, ela vai pegar janeiro, vai voltar janeiro de 2018. Se eu tiver com 2018 selecionado, ela vai pegar janeiro de 2018 e vai voltar um ano. No caso é janeiro de 2017, tá? E qual é o critério da função SumPeer Last Year? Apenas uma data. E qual a data em que vamos usar? Nós vamos usar a data da tabela calendário. Então, eu vou digitar aqui calendário. Deixa eu tirar o zoom. Calendário. Aqui, ó. Calendário, data. Dei um duplo clique. Fecho o parênteses e dou Enter. Ele já criou aqui uma medida chamada ano anterior, tá? Vou pegar essa medida e vou arrastar aqui para o eixo Y. Vocês vão ver que ele já está retornando aqui, ó, faturamento atual e o do ano anterior. Deixa eu apagar esse gráfico aqui e vou inserir uma tabela, tá? Vou dar aqui essa segmentação e vamos lá, só para eu exemplificar aqui para vocês. Vou colocar aqui uma matriz e aqui, ó, uma matriz. Depois a gente insere o gráfico novamente e finaliza a aula. Vou colocar aqui em linhas os anos. Vou pegar o meu faturamento atual e vou colocar em valores. Tá aqui, ó, ele está retornando o faturamento 2016, 2017, 2018 e 2019. E agora vou pegar aquela medida ano anterior para vocês verem o que ela está fazendo. Tá vendo aqui que em 2017 ela retornou o faturamento de 2016 e aqui, ó, 2018. Faturamento atual de 2018, 88, 603, 582. Tá? O que é que ela fez aqui, ó, a medida ano anterior? Ela pegou e trouxe o faturamento de 2017. Em 2019, ela trouxe o faturamento de 2018. E assim por diante, tá? Essa medida SumPeer Last Year, ela faz isso, ela pega
contexto atual, no caso o ano do filtro, e retorna um ano anterior. Então, no grosso modo aqui ela está pegando, aqui ó, tem 2017 e ela está retornando para mim o faturamento de 2016 e assim por diante. Tá? Feito isso, vou apagar aqui e vamos inserir o gráfico da aula. Vem aqui ó, página inicial e vou inserir esse gráfico de colunas clusterizadas. Após inserir o gráfico de colunas clusterizadas, vou aumentar ele aqui um pouquinho. Prontinho. Vou vir aqui ó, em criar um visual. No eixo X eu vou adicionar os meus meses, que está na tabela calendário. No eixo Y eu vou adicionar primeiro o meu ano anterior, tá? Para ter uma sequência, né? Porque não faz sentido eu colocar primeiro o meu faturamento, depois o ano anterior. Primeiro eu trago a medida do ano anterior. E novamente aqui no eixo Y eu vou adicionar o meu faturamento atual. Dessa forma eu já tenho aqui o meu faturamento atual com esse azul mais escuro e o meu faturamento do ano anterior com esse azul um pouco mais claro. Tá? Prontinho. Isso, agora vamos só fazer aqui umas pequenas adições nesses gráficos. Então vou selecionar aqui meu gráfico, vou vir em formato. Primeira coisa que eu vou mudar nesse gráfico aqui é o título. Então vou vir aqui em título, aqui onde tem texto, vou digitar aqui comparação ano atual com o anterior. Então vou apagar os nomes que tem aqui. Botão esquerdo do mouse, selecionei tudo, apaguei. Agora vou digitar comparação ano anterior versus atual. Prontinho. Já mudei aqui o meu título, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Anterior. Prontinho. Vou vir nas minhas legendas e vou desabilitar aqui, ó, esse título da legenda, porque não é necessário, tá? Então vou desabilitar. Vou clicar aqui, ó. Essa setinha ele vai expandir as informações para mim. Vou clicar em legenda, desabilito o título, ele já vai retirar aqui para mim. Vou vir no eixo Y e vou desabilitar título e os valores. É para ele retirar esses nomes aqui, ó, e esses valores estranhos aqui. Desabilitei o título, desabilitei os valores. Ele tirou e o meu gráfico ganhou espaço. Agora vamos só colorir essas colunas, tá? Vou vir aqui, ó, colunas. Cliquei em colunas, ele expandiu aqui para mim. Aqui é onde tem aplicar configurações. Aí tem série aqui embaixo, aqui tá todos, tá? Eu vou mudar, ao invés de todos, eu vou colocar ano anterior. Que o que é que ele está fazendo aqui? Está selecionando só a coluna do ano anterior. Vou vir em cor e vou colocar aqui esse roxinho aqui, ó, mais claro, tá? Agora vou vir novamente aqui em colunas, aqui onde tem série, vou mudar para faturamento atual e em cor vou colocar esse roxinho aqui, azul, mais claro. Pronto, dessa forma eu já tenho comparação do ano atual com o anterior, tá? Aqui tá sem filtro, mas se eu selecionar aqui 2019, ele já filtra todas as informações de 2019. Se eu filtrar 2018, da mesma forma. 2017, da mesma forma. 2016 não vai filtrar porque não tem ano de 2015. Então, ele, nesse caso, ele só traz o faturamento atual, tá? 2017, da mesma forma. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado e quem puder curtir, comentar, compartilhar, eu agradeço. E até a próxima aula aí. Tchau, tchau.